Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Onde está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, este é um dos momentos em que alguma coisa vai acontecer e Deus tem sempre os seus planos, e como diz a palavra de Deus no livro de Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus está trabalhando, Deus está fazendo a obra dele, Deus está levando adiante o seu plano, e parece que as pessoas não estão percebendo. Uma das coisas mais difíceis é que a humanidade não percebe o tempo que muda, e muda pela mão de Deus. Por exemplo, um dos momentos mais tremendos da vida e da história de Deus com o homem foi no momento em que ele trouxe Jesus. Chegou o Redentor. O Redentor foi prometido para Eva no Éden. Quando chega a hora do Redentor nascer, ninguém sabia. Magos chegaram em Jerusalém dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Quem? O quê? Ninguém sabia. Esses magos vieram atraídos porque o rei dos judeus era o único rei na terra que tinha uma estrela no céu. Mas ninguém sabia. Belém desconhecia. Nasceu o Messias que eles tanto queriam, ninguém sabia. Não tinha nem lugar para que a mãe e José se hospedassem. Está vendo? E era um momento tão tremendo da história de Deus com o homem. E como esse, meus irmãos, tantos outros momentos da história de Deus com o homem acontecem e nós não prestamos atenção. Por exemplo, agora, qual é o momento preciso da história de Deus com o homem? Nós estamos vendo tudo na Bíblia. Capítulo 16 do livro de Apocalipse acontecendo. Está profetizado em Apocalipse 16 a 6ª taça, que o Eufrates vai secar. O Eufrates está 80% seco. Também está profetizado pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, que o Eufrates ia secar. Isaías capítulo 11, versículo 16. Está lá secando. Ninguém está sabendo, ninguém presta atenção. Que tal?
Olhe que hora boa. Está profetizado, Ezequiel 38 e 39, Gog da terra de Magog e seus exércitos. Nós estamos vendo as coisas acontecerem. Rússia e Ucrânia, e as coisas estão se agilizando. Nós vimos a invasão e a piora da agressão do Hamas e Hezbollah e tudo mais. E o que é isso? Amaleque. Desde sempre, e Deus jurou haver a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Mas as coisas estão acontecendo e nós, os filhos de Deus, nós estamos, parece que, autistas, que Deus nos defenda. Não prestamos atenção. Assim é este momento aqui que eu acabei de ler. Deus tinha dado a lei. A lei é perfeita, a lei é santa, a lei é de Deus, a lei é eterna. Os judeus acharam que a lei era só para eles e era para sempre. E não perceberam que eles não conseguiam cumprir a lei. E a lei era só um ensino para eles, para que Deus então derramasse a sua graça. Cumpriu-se a época da lei e ninguém conseguiu cumprir a lei. Só serviu para que eles aprendessem que não dava para cumprir a lei. Então, vem o momento da graça. Chegou a graça de Deus. Deus mandou um homem, o Redentor, que lá na cruz, ele sozinho cumpriu toda a lei. E agora então vem a graça, mas ninguém percebeu e também os judeus não queriam aceitar. E nesse momento em que vem o Espírito Santo para a terra, Jesus Cristo já foi entronizado em glória, vem o Espírito Santo para a terra, as coisas começam a acontecer, mas os judeus não estavam preparados para aceitar, principalmente a inclusão de outros povos na lei de Deus. Então, vamos falar de expectativas que nós temos, porque às vezes as nossas expectativas, os nossos planos são planos certos, oramos por eles, cremos que Deus vai fazer e tudo pronto, mas Deus não faz. Não é como nós queremos, é como Deus quer. Então vem a frustração. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz quando Jó diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Meus irmãos, nós podemos planejar tudo com a melhor das intenções, mas o plano de Deus é que não vai ser frustrado. O meu pode ser frustrado sim, e dói quando nós planejamos tudo, arrumamos tudo, até jejuamos e depois dizemos: a vaca foi para o brejo. Alguma coisa errada. Não, é que não era o plano de Deus para você. Então, aqui nós temos um grande exemplo. Um dos maiores exemplos é a história do apóstolo Paulo. Nós vemos este rapaz tão empenhado pela lei, um rapaz estudioso, de uma família excelente de fariseus. Ele era da Cilícia, de uma cidadezinha chamada Tarso. Ano passado nós estivemos lá na casa dele. Este ano, faz um ano. Ele era de uma família que tinha uma condição financeira boa, porque eles eram fabricantes de tendas. Então, a família investiu muito na educação do apóstolo Paulo e o mandou para Jerusalém, para que ele fosse educado aos pés do grande mestre Gamaliel. Ele era um rapaz que falava muito bem o hebraico,
o aramaico, o latim, o grego. Ele era um rapaz cultíssimo que conhecia a literatura internacional daquela época. Um fariseu, tão estudioso da lei e dos profetas. Um rapaz com tanto desejo que a lei de Moisés fosse cumprida, que a religião judaica fosse pura e que só a vontade de Deus fosse feita. Então, quando chega o Evangelho, enfim Jesus Cristo vem, 3 anos de ministério, depois ele é condenado à morte de cruz, ressuscita, começam os milagres agora, começa o caminho, que era o nome que se dava à igreja. Então, os fariseus e os saduceus vêm com tudo em cima, perseguição, perseguição. E como Paulo era da Cilícia, quer dizer, ele não era de Jerusalém, também Estevão não era de Jerusalém, como Barnabé não era de Jerusalém, existiam judeus que não eram de Jerusalém, e quando eles iam para Jerusalém, eles frequentavam uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos. Agora você pensa, aqui na Sinagoga dos Libertos, tem um fariseu de fariseus, que está se preparando para ser rabino, chamado Saulo de Tarso. Mas tem Estevão, que é cheio do Espírito e que também sabe a lei e os profetas. Então, as discussões vão começar e chega o momento que, por causa disso, Estevão é levado ao Sinédrio e é condenado à morte por apedrejamento. E quem é que está na direção daquilo tudo? Saulo, o apóstolo Paulo. Então, ele toma para si, naquele momento, a partir do momento que acontece o apedrejamento de Estevão, a autoridade para comandar a perseguição ainda maior, porque ele via o perigo desses discípulos de Jesus fazerem confusão com a religião judaica que tinha que ser pura. Na opinião de Paulo, como de outros judeus, Jesus Cristo era um bandido, mentiroso. E ele tinha sofrido a morte de maldição na cruz, que era justa para ele. E os seus discípulos roubaram o seu corpo para dizer que ele ressuscitou. Era isso que Paulo acreditava. Então, ele saiu dirigindo uma perseguição tão grande contra a igreja, que eles chamavam Caminho. Ele levava homens e mulheres a blasfemar contra Deus. E, por causa disso, a perseguição foi tão ferrenha que no capítulo 8, a Bíblia diz que todos os cristãos, com exceção dos apóstolos, deixaram Jerusalém. Foram embora, se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria. Agora que Paulo vê que ele está com toda a autoridade, que a perseguição lhe deu certo, então ele, jovem, cheio de poder agora, admirado na seita judaica, ele vai aos principais sacerdotes e pede cartas que o autorizem a vasculhar as sinagogas de Damasco. Porque se ele encontrar algum discípulo de Jesus, que ele vai prender e trazer, seja homem ou seja mulher, para ser julgado em Jerusalém e seguramente apedrejado, preso, seja lá o que for. Ora, de Jerusalém para Damasco eram 6 dias de viagem. Em
Damasco existiam por volta de 40 sinagogas. E Paulo estava indo com essa intenção. Eu vou chegar lá, eu vou nas sinagogas, eu tenho autoridade, eu vou prender a todos os que são do caminho. E vou trazer esse processional para Jerusalém, eu vou acabar com isso. E novamente a lei judaica vai ser respeitada. A Bíblia diz que quando ele se aproximava de Damasco, a Bíblia diz aqui, uma luz do céu brilhou em volta dele. E ele caiu. Literalmente, Paulo de Tarso caiu do cavalo. E ele ouviu uma voz que o chamava pelo nome. No capítulo 26 de Atos, diz que ele falou a Paulo em aramaico. Quer dizer, na língua familiar dele, na língua da intimidade judaica. Ele diz, Saulo, olha, ele chamou Saulo pelo nome. Saulo, por que me persegues? E Paulo simplesmente disse para ele, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Pensa, se você se coloca no lugar de Paulo. Paulo não estava querendo roubar ninguém. Paulo não achava que estava fazendo nada de errado. Tudo estava certo, de acordo com a lei. De acordo com a lei. E ele só queria agradar a Deus. E Jesus tinha dito, chegará o tempo em que muitos vos matarão, achando que com isso estão tributando o culto a Deus. Agora Paulo está ali no chão, no caminho de Damasco. O que foi que aconteceu? Então, ele está falando comigo. Se ele está falando comigo é porque ele está vivo. E se ele está vivo, é porque ele ressuscitou. Porque ele foi na cruz, ele morreu na cruz. Se ele está falando comigo é porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. E se ele é o Messias, nós crucificamos o Messias. E eu estou perseguindo os seguidores do Messias. Olhe bem o que é isso na vida de uma pessoa que estava caminhando com planos de fazer a coisa certa. Agora, no meio do caminho, vem essa notícia. Para onde que Paulo vai agora? O que ele vai fazer? Se o plano dele para Damasco não serve mais. Voltar para Jerusalém para fazer o quê? Alguma vez, meu irmão, você já se sentiu nessa situação? Obrigada, pastor. Assim, que você fica sem saber, você diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você fica sem saber para onde ir, de uma hora para outra, você não sabe que passo você vai dar, em que direção você vai sair. Foi assim que Paulo ficou, ali. Os companheiros dele ficaram esperando. A Bíblia diz que Jesus Cristo tinha dito para ele, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Bem, ele levantou, mas ele estava cego, totalmente cego. Logicamente, ele foi conduzido agora para Damasco e ficou lá esperando.
vai acontecer alguma coisa que tem a ver conosco agora. A Bíblia diz que Paulo chegou em Damasco e ele foi ficar hospedado numa casa. Então a Bíblia diz, a partir do versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quando se fala de discípulo, você precisa saber que tem a ver com você, porque foi a única coisa que Jesus disse para fazer: ide, fazer discípulos. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Discípulos significa que todos nós somos aprendizes, estudantes. Todos nós estamos num grau. Um está no primeiro grau, outro está no segundo, outro está na universidade, outro está no PhD. Um mestre é Jesus. Agora, preste atenção a uma coisa. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler entrando na história, participando daquela história, porque ali está escrita a palavra do seu Pai, Deus. O que é que estava acontecendo em Damasco? Você sabe que crente não é gente fácil. Deus não chamou ninguém fácil. Deus só chamou pecador. Deus só chamou pecador, não chamou um santo. Não tinha. Então, quando alguém aceita Jesus comigo, eu digo logo, olha, não vá para uma igreja achando que lá está todo mundo santo. Não, não, não. Lá você vai ver fofoca, mentira. Eu vou dizendo, porque tem. As pessoas vêm para a igreja achando, não, mas lá ninguém faz fofoca. Faz. Mente sim. Inventa coisa, tem inveja. Porque a igreja é o lugar do pecador que vem como está para começar a crescer em santificação. Então, todos nós estamos num caminho de santificação, mas ainda não estamos prontos. O que estava acontecendo na igreja em Damasco? Por quê? Porque não havia templo como nós temos hoje. A igreja estava espalhada pelas sinagogas, pelas casas dos irmãos, mas eles sabiam o que estava acontecendo. Quando a igreja em Damasco, os crentes ficaram sabendo que Paulo de Tarso estava indo para Damasco para prender aos discípulos de Jesus Cristo, a igreja, os crentes ficaram empolvorosas, a confusão começou e não tinha telefone, não tinha internet, mas o assunto andava e a igreja começou a orar, e a igreja começou a clamar ao Pai, pedindo que Paulo não chegasse a Damasco. Eles não queriam Paulo em Damasco, porque ele ia fazer o que ele fez em Jerusalém. Saulo de Tarso, ou Paulo para nós, ele era uma fera sanguinária. Então, agora, Paulo já chegou em Damasco e já está hospedado cego. E Jesus Cristo chega para um discípulo igual a você, igual a mim. Eu vou ler o que está escrito a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor sobre ele as mãos para que seja
recuperasse a vista. Olhe, eu quero que você, como discípulo de Jesus Cristo, você se coloque no lugar de Ananias. Ananias, Jesus Cristo está dizendo para ele ir lá, está avisando para Ananias que a fera sanguinária já chegou. Porque a igreja estava orando para Paulo nem chegar. Mas agora Jesus está dizendo para ele, já chegou. Já está lá. Está orando. E eu mostrei sua cara para ele, Ananias. Eu lhe vi entrar um homem chamado Ananias e impor sobre ele a mão para recupere a vista. Ponha-se no lugar dele. O que se passou no coração de Ananias? O que se passaria no seu coração? Ananias tomou um susto. Senhor, de muitos temos ouvido a respeito deste homem, quantos males ele fez à tua igreja em Jerusalém. E para cá ele trouxe ordem dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Olha, o que é que Ananias estava falando com Jesus Cristo? Ananias tentou dar um conselho em Jesus. Ananias estava dizendo, o discípulo. Senhor, deixa eu dizer uma coisa que o senhor não sabe. Eu estou por dentro dos assuntos. O senhor não sabe quem é essa peste desse homem. Esse homem, aqui em Damasco, todo mundo sabe. Os males que ele fez à sua igreja, aos seus santos Jerusalém. O senhor sabe o que ele veio fazer aqui? O senhor não sabe não, deixa eu lhe dizer. Ele pegou carta com os principais sacerdotes de autorização para vir aqui prender a todos aqueles que invocam o seu nome. É isso que ele veio fazer aqui. Agora o senhor quer que eu vá lá para orar para o homem ser curado? Senhor, deixa o homem cego. Porque deixando cego, ele não pode fazer mal para ninguém. E Jesus Cristo, ali, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, ele ouviu toda a charopada do discípulo. E depois ele disse, não, mas vai Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido. Está escrito. Nem duvide, foi Jesus que disse. Este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel, pois eu vou lhe mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. E foi embora. Vai lá, Ananias. Sabe como é que Jesus Cristo deixou Ananias? Com a batata quente na mão. Vou? Não vou. Vou? Não vou. E agora? O que você faria no lugar de Ananias? Essa é a nossa pregação. Agora que eu vou começar a pregar. O que você faria com uma incumbência dessa? Você sabia? O Salmo 115, versículo 16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, os céus são de Deus, a terra é do homem. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele foi entre os discípulos e disse, Shalom. Toda autoridade me foi dada. Nos céus, eu sou Deus. E na terra, eu sou homem. Portanto, com toda esta autoridade,
ide, fazei discípulos de todas as nações. O que é que ele fez? Ele entregou na sua mão e na minha a batata quente, a incumbência de fazer discípulos. Assim como ele mandou Ananias, e Ananias ficou lá, e agora o que é que eu faço? No dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você proclamou Jesus, seu único Senhor e suficiente Salvador. Nesse dia, você pode crer. O seu nome foi escrito, registrado no livro da vida do Cordeiro. Nesse dia, o Espírito Santo lhe foi dado. Nesse dia, o Pai lhe transportou do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Nesse dia, você passa a ser filho de Deus. E como você é filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo, você recebe essa encomenda. Vai, faz discípulos. Vai para que os cegos possam ver, para que os pecadores perdidos possam saber que meu Pai os ama e que deseja perdoá-los, mas que para haver perdão precisa haver arrependimento. Vai no meu nome. Todos nós, meus irmãos, recebemos uma incumbência como a de Ananias. Mas assim como Ananias podia escolher, nós também podemos escolher. E muitas vezes não vamos. Muitas vezes não entregamos a mensagem. Por quê? Para quê? Existem tantos cegos como Paulo, esperando que nós cheguemos lá. Existem tantos perdidos esperando por nós. E quando é que nós fomos? Pelo contrário, nos sentimos, eu sou crente. Quem foi que disse para você que é crente? Quem foi? Jesus Cristo não mandou fazer crente, mandou fazer discípulo. Jesus Cristo não mandou fazer evangélico, mandou fazer discípulo. E discípulo de Jesus Cristo tem uma incumbência para entregar, tem alguma coisa para fazer. Esse discípulo Ananias, eu não sei, coitado, o quanto ele sofreu, mas ele foi. Ele foi. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá na casa de Paulo, onde Paulo estava, porque Jesus disse para ele, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Não devia, só devia ter uma rua chamada Direita e um Judas ali. Ele foi entrando e foi impondo as mãos sobre Paulo, e ele diz, Saulo, irmão, eu não preciso ser muito inteligente para imaginar o choque, a emoção de Paulo ao ouvir de um discípulo de Jesus Cristo, irmão. E ele disse, o Senhor me enviou, a saber, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito. Enquanto ele impunha a mão sobre Paulo, caíram dos olhos de Paulo como que umas escamas, e Paulo viu. A Bíblia diz que Paulo estava 3 dias sem comer e sem beber, e sem enxergar. E quando Paulo abre os olhos, o primeiro rosto que ele vê
é o rosto de alguém que ele foi lá para matar. Eu queria que você imaginasse em que momento da história de Deus com o homem nós estamos. O que estava acontecendo ali. Se você olha o tamanho e a grandiosidade do ministério de Paulo, você diz, mas meu Deus, Paulo, aquele homem que deixou um exemplo tão grande para nós. E eu vou dizer para você, a única vez que esse Ananias aparece na Bíblia é quando se fala da conversão de Paulo. Quem impôs as mãos sobre Saulo para que ele recuperasse a vista, ficasse cheio do Espírito Santo, é um Ananias que ninguém conhece. Ninguém mais falou em Ananias. Que tal? Quantas vezes você diz assim, mas quem sou eu? Eu não estudei, eu não fiz teologia, eu não fiz doutorado, eu não sei falar, eu nunca isso. Quem sou eu? Se você é discípulo, é mais do que o suficiente. Porque eu não sei nem se esse Ananias sabia escrever, mas ele sabia falar. Quantas vezes você se sente tão pequeno? Tão pequeno. Quem é Ananias? Quando você pensa Ananias e o ministério de Paulo. Por que você se sente tão indigno, tão pequeno? Deus, Jesus Cristo ali, não foi procurar os doutores de Damasco. Ele procurou Ananias. Em todo o ministério de Paulo, existia a imposição de mãos do Ananias. Você vê o ministério de Pedro. Que ministério lindo. Quem foi que levou Pedro para Jesus? Lá no capítulo 1 de João, está escrito que o irmão dele, André, e mais um outro, que eram irmãos, que eram discípulos de João, seguiram Jesus, foram na casa de Jesus. E André correu, achou primeiro o seu irmão Simão, e disse para ele, Simão, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou Simão para Jesus. E quando Jesus viu Simão, diz, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha, Pedro. Quem levou Simão, Pedro, para Jesus? Foi André. O que é mais que você sabe de André? André aparece em João 6, quando tem a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois, uma vez só mais é falado de André, nunca mais. Quem é André? Para estar na história e no ministério de Simão Pedro. Quem é Ananias? Para estar na história, no ministério de Paulo de Tarso. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos discípulos. Nós somos discípulos. A Bíblia diz que diante dos olhos de Ananias, ele viu um ministério gigantesco começar. O ministério de Paulo de Tarso, o apóstolo para os gentios. Foi através do ministério de Paulo que hoje o evangelho chegou até nós. Foi através do ministério desse homem que foi escolhido por Deus que o evangelho foi chegando. A primeira chave que abriu o evangelho para os gentios foi no capítulo 10 de Atos, na casa de Cornélio, e foi com Pedro. Mas quem partiu na direção da Europa
na sua segunda viagem foi Paulo de Tarso. Então você vê que se hoje nós estamos aqui celebrando com gratidão a Deus mais um ano de trabalho de uma comunidade aqui nesse lugar, é porque um dia um discípulo desconhecido, mas discípulo de Jesus, recebeu uma incumbência e foi orar por alguém que precisava. Paulo precisava. Então, você vê, nós estamos aqui. Quantos cegos, quantos necessitados ainda existem em nossa volta. E nós não estamos indo lá, porque nós achamos que está tudo bem. Lembra de Jonas? Jonas também preferiu se esconder no porão do navio do que pregar para os ninivitas. Por quê? Porque não queria que os ninivitas fossem salvos. O quê? Pregar para os ninivitas? Vou não. Porque não quero que eles sejam salvos. Não gosto deles. Eles não valem nada. Bando de pecador, idólatra. Vou não. Prefiro ir para Tarsis. Prefiro. Quem sabe é por isso que nós não pregamos para o nosso vizinho. Não convidamos a nossa vizinha para tomar um café, para orar pelos nossos filhos. Você sabe que a sua vizinha não sabe orar. Você sabe que ela é macumbeira. Mas você sabe que os filhos dela precisam de oração, porque não tem uma mãe para orar por eles. Então, por que você não chega para ela numa estratégia e diz: vamos orar pelos nossos, pelos meus e pelos seus? Porque ela é mãe, ela é macumbeira, ela é prostituta, ela é tudo que for, mas ela é mãe. Um dia Deus fabricou filho no ventre dela. Minhas irmãs, vamos acordar, porque o mundo está indo de mal a pior, e vai piorando sempre, porque é caído. O que nós estamos fazendo? Somos crentes de ir à igreja? Ótimo que vamos à igreja. Somos crentes porque não bebemos, porque não fumamos. Muito bom não beber, não fumar. Mas olha, lá no Éden, Adão não bebeu, Adão não fumou, Adão não adulterou, Adão não tinha nem uma outra mulher para ele olhar as pernas, só tinha a dele. Mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Qual foi? Ele se rebelou contra Deus. Então, quem sabe o nosso pecado hoje não está sendo a indiferença. O grande mandamento que Jesus criou para nós foi amor. Nisso, todos conhecerão que se sois meus discípulos, se vos amardes. Então, o termômetro do discipulado na nossa vida é o amor. Como nós estamos amando? Então, você vê uma pessoa que está lhe perseguindo, fala mal, bota a música alta, perturba, joga lixo na sua porta e faz aquelas coisas. E você pede a Deus que tire aquela mulher de perto de você. Deus está dizendo: botei aí para ver se você ora por ela. Porque não tem ninguém orando por ela. Eu esperava que você, como meu filho, orasse por essa pessoa que eu quero. É tão interessante que nós achamos que Deus tem preferências. Ele diz: não, não é assim.
Não é assim. Não é desejo meu que o perdido, que o pecador se perca. O meu desejo é que todos se convertam. O mesmo Deus que teceu você no ventre da sua mãe, Ele teceu aquela pessoa que você não gosta. Sabia? Seu pai não sabe fazer filho. Nem sua mãe sabia fazer filho. Eles continuam sem saber. Quem sabe fazer é Deus, porque Deus que é o Criador. Então, quem criou você no ventre da sua mãe foi Deus. Mas quem criou aquela macumbeira no ventre da mãe dela também foi Deus. E é preciso que você saiba que Deus tem um propósito naquela vida, e o propósito é salvação. Mas aquela pessoa nunca conhecerá a salvação se ela não ouvir, e você está tão próximo. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não queira uma oração pelos filhos. Eu tinha uma mania de orar com motorista de táxi. Eu entrava no táxi e já ia dizendo assim: deixa eu orar pelo senhor, pela sua família, pelos seus filhos, e ia orando. Eu não perguntava, eu estava pagando a passagem. Quando não aceitava, pode ter certeza, era testemunha de Jeová. E eu dizia: pare no próximo ponto. Eu vou ficar. Então, muitos choravam. E aí, no final, me diziam da vida deles. E a gente orava ainda mais. Até o dia que meu filho me chamou e disse: mãe, está ficando feio. O quê, meu filho? Cada dia a senhora está com um motorista de táxi diferente lá na pracinha do Lido orando. Porque o povo já estava falando com ele, que ele é dentista ali conhecido. Eu disse: mas meu filho, o que você acha que eu estou fazendo? Eu sei que a senhora está orando, mas todo mundo não sabe. Para você ver como são as cabeças. Eu, uma velha, agora ia tarde, conversa. Eu estava orando. As pessoas não entendem como Ananias não entendeu. Paulo era um assassino de cristãos, inimigo da igreja. Quando Paulo entrou naquela estrada de Damasco, ele sabia, Jesus Cristo era um impostor. Ele recebeu a morte devida. Ele não ressuscitou. Os seus discípulos roubaram o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Ele sabia disso quando entrou. Quando ele levantou, ele era um outro homem. Por quê? Uma luz do céu, a Bíblia diz, brilhou em volta dele. Ele ouviu a voz que chamava pelo nome dele. Ali a vida dele mudou. De quantas pessoas, quantos Paulos estão em sua volta, no seu bairro, no seu prédio, na sua vizinhança, esperando ver uma luz do céu brilhar quando você entrar na casa dessa pessoa. Ouvir uma voz chamando pelo nome dela quando você entrar. O que vai acontecer na vida dessa pessoa que nunca teve ninguém clamando a Deus por ela? Será que você não quer ter o prazer de inaugurar essa vida, trazendo-a para Deus? Se a sua vida com Deus é só isso aqui, acaba com essa história, não vale a pena. O que vale a pena é ganhar este bairro, é ganhar essa cidade, é levar a palavra de Deus mais e mais e mais e mais. Esse é o projeto de Deus através de nós. Deus está fazendo uma coisa nova hoje. Deus está fazendo uma coisa nova com a sua igreja aqui na terra. Nós precisamos saber que alguma coisa
nova está acontecendo no ar. E nós não podemos perder este momento. Você pode ter certeza. Os sinais que Deus avisou na Bíblia estão aí sendo cumpridos. Estão aí sendo cumpridos. Olhe, tem 3 anos que eu sigo religiosamente as notícias. Essa moça, minha filha, sabe disso. Todos os dias eu procuro a notícia da Rússia com a Ucrânia. Todos os dias eu procuro a notícia de Israel. Agora eu procuro a notícia, eu chamo Trump Donosor, ou então Nabucotrump, porque é o imperador, né? Ele é o imperador do momento, mas deixa ele trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Uma coisa é certa, preste atenção. Faixa de Gaza, Ucrânia e Rússia estão na mira da profecia de hoje. Leia Ezequiel 38 e 39. Saiba do que está acontecendo. Quando Deus diz para Ezequiel, filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. E diz assim, Gog, eu sou contra ti, assim diz o Senhor Deus. Vou te pegar, botar anzol no teu queixo e vou te trazer as montanhas de Israel. Você olha nas Bíblias. Quantas Bíblias tem aqui que não tem Ros? Tem Meseque e Tubal, mas não tem Ros. Por que não tem Ros? Porque Ros não é uma nação. Ros é a agremiação de todas as pessoas de língua russa. Então, tem um Gog que vai aparecer, eu não sei quem é, pode ser o Putin, pode não ser. Mas será um primeiro-ministro de Magog. Magog já sabemos que é a Rússia. Ele se configurará como Gog se ele conseguir possuir a Ucrânia. Porque ele já anexou a Geórgia. Lembram? Ele anexou a Geórgia. Do dia que eu vi aquele homem anexar a Geórgia, eu estava conversando com as moças da Geórgia no aeroporto de New York. Ele anexou a Geórgia, língua russa. Ninguém disse nada do Putin. Nem na igreja se falou disso, e está dentro da profecia. Depois ele anexou a Crimeia. Deu um zum rapidinho e... Eu disse, eu sabia, só falta a Ucrânia. Quando houve a invasão da Ucrânia, eu digo, eita, é agora. Aí eu comecei a seguir todos os dias. Todos os dias. Nós estávamos em Portugal, numa casa onde o pastor recebeu em casa uma fugitiva da Ucrânia, a Vicky, que cristã, a única cristã da casa. A mãe dela não pôde sair porque era pilota, né, da aviação ucraniana. O pai dela e os 2 irmãos, engenheiros de mecânica de aviação. Então, o espaço que ela fazia em meia hora para chegar no trabalho dela, ela fez em 24 horas para chegar na fronteira da Polônia e ficar pedindo quem poderia recebê-lo. Uma moça querida demais, não é? A Vicky. E nos contou do que estava acontecendo lá. Ela é de uma cidade que de vez em quando sai, Lviv.
E nós ficamos sabendo os horrores que estão acontecendo ali. Você senta em casa, domingo, depois de ter chegado à igreja, senta, abra a sua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39, e veja o que está acontecendo, e você vai ver, porque Deus dá todos os nomes. Irã é a Pérsia que está lá. A Pérsia é o Irã. Tem Puti, é a Líbia. Etiópia, todas aquelas terras do norte da Europa, das montanhas Urais, está tudo escrito, e tudo o que vai acontecer já preparado por esse governo triplo que está na Síria. Ninguém se engane. 3 grupos terroristas governando em paz a Síria. Será que você não percebe que tem uma coisa errada? Está tudo arrumado. Olhe para a palavra de Deus. Corra para a direita, para a esquerda, pregue a palavra de Deus. Você bota o olho na sua vizinha. Antes de falar de Jesus para a sua vizinha, você fala dela para Deus. Fala dela com Deus. Fala com Deus, e depois você convida. Puxa, está tão difícil hoje, né? As coisas, aquelas coisas que mulher gosta de fazer, dos preços, da moda e tudo. A gente podia, espera lá, vem cá, vamos orar pelos nossos filhos. Não espere que a pessoa aceite. Senhor Deus, abençoa os filhos da minha amiga. Onde quer que eles estejam. Minha filha, você tem que fazer as coisas segundo as intenções. E a segunda intenção é ganhar almas. É para isso que nós estamos aqui. Que outra razão você tem para viver? Se você vai ficar velho mesmo. Se não morrer, fica velho, ou eu. Ou você estava achando que eu nasci assim? Não. Fui criança. Fui moça. Não era de se jogar fora. Assim dizia meu marido. Estou aqui, com 80 anos. Sabe o que vai acontecer comigo? Se não morrer, se não for arrebatada logo, 90, 100, e lá vai sem dente e tudo mais. Então tem que aproveitar agora. Agora. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O reino de Deus é um reino de trabalhadores. Nós estamos aqui para cuidar do negócio do nosso Pai. Então, eu quero convidar você para criar um problema sério para este pastor. Sabe o que é? Ganhe uma alma por mês e traga para a igreja, que eu quero ver se ele não vai ter que quebrar essas portas. Ganhe uma alma por mês. 12 por ano. Ninguém se anima, pastor, o que é isso? Que indiferença. O que você tem para fazer que lhe impede de dar a melhor notícia do mundo? Olha, Jesus escolheu mulheres para dar notícia boa. Quando ele quis falar do evangelho entre os samaritanos, ele escolheu uma mulher. Não tem uma aqui que seja pior do que aquela. A mulher estava no 6º marido dizendo para ele, não tenho marido. Estava no 6º e já estava pensando no 7º. Tem alguém aqui pior do que ela? Nem melhor. Por que ele escolheu a mulher? Que a mulher falava. Porque a mulher gostava de dizer novidade. E mulher é bicho que gosta de dizer novidade. Quando Jesus ressuscitou, por que é que o anjo falou com as mulheres? Vão
avise os seus discípulos, vocês vão e digam para os discípulos, que ele já ressuscitou. E já foi diante de vós para Galileia, lá o vereis. As mulheres correram e anunciaram. Por quê? Porque mulher anuncia, mulher gosta de dizer novidade. Mas, de uma hora para outra, parece que o amor de Deus e a salvação não é uma novidade. Não é novidade para você, mas vai ser novidade no coração onde a semente cair, onde ela nunca brotou porque ela nunca caiu. Anuncie, ore, as pessoas têm que ouvir. Mas e se não se converter, não é da sua conta? Porque quem salva é Deus. Eu prego a palavra, mas quem salva é Deus, porque a salvação pertence ao Senhor. Então, vamos fazer uma campanha de oração pelo nosso vizinho. Escolha a pior vizinha que você tem. E diga, Senhor, me dê essa alma. Me dê essa alma. Quando eu comecei o meu trabalho na favela, a maior inimiga que eu tive era a macumbeira. A macumbeira chefe. E eu disse, Senhor, vamos começar com ela. Comecei a orar e jejuar. A mulher contratou gente para me matar. Lógico que não iam conseguir, como não conseguiram, eu estou aqui. Olha, a mulher teve um câncer. E estava desenganada. Um dia de madrugada eu acordei e disse, Senhor Jesus, eu não sei se é o Senhor que está me mandando ou se sou eu que quero ir. Mas me ajude. Me dê essa mulher para mim, para eu dar para o Senhor. Me ajude, vamos lá na casa dela. Vamos na casa daquela mulher, Senhor. Quando eu desci de casa, eu moro em Copacabana, fui para o Morro Dona Marta. De madrugada, cheguei na porta do barraco, bati. A filha dela veio atender. O que a senhora deseja? Eu disse, eu vim aqui trazer um recado para sua mãe. Recado de quem? Eu peguei lá de cima. Lá de cima. Eu fui entrando. Eu sou doido, nem todo mundo é. Lá, fui lá. Eu disse para ela, fulana, vou dizer uma coisa para você. Uma coisa para você. Você não tem mais jeito. Ou você se arrepende da sua vida pregressa, ou você muda de vida, ou então você vai ser comida de minhoca. E eu vim aqui para orar com você, para você não ser comida de minhoca. E eu não estou lhe pedindo licença. Eu vou orar com você para não ser comida de minhoca. Você é doida? Eu disse, sou. Se eu não fosse, não estaria aqui 4 horas da manhã. E comecei a orar. Gente, eu orei até às 6. E no outro final de semana, ela estava pregando o evangelho na bica. Vestida igual a mim. Primeira conversão. Eu orava e chorava, parecia uma penteca doida. Mas valeu a pena. Só Deus sabe o quanto eu tremia por dentro, que eu tinha medo dela. Eu tinha medo dela. Mas eu sabia que eu tinha algo precioso para entregar para ela. E eu queria que ela fosse salva. E graças a Deus morreu assim. Qual é a pessoa que mais lhe incomoda? Não adianta você dizer assim, oh, Senhor Deus, meu Pai, manda um anjo lá na casa da minha sogra, aquela jararaca. É você. É você que está incumbida. Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando.
E viu um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para que recupere a vista. O que é que Deus estava falando com Ananias? Vai na última pessoa aqui que você quer ver. Vai lá na pessoa que você não queria nem que chegasse aqui. Vai lá com a pessoa que você rejeita, que lhe faz mal, que veio aqui para matar você e sua família. Vai lá. Porque eu já fiz uma obra no coração dele. Ele está esperando. Vai. Porque ele é para mim instrumento escolhido. Quem escolhe aqueles que vão ser salvos não é você. É o próprio Deus. Porque Ele nos ama, Ele não pode deixar de amar. Então, você está pronto, mas esse chamado já está na sua mão. Do dia que você se rendeu a Jesus Cristo, você tem essa incumbência. Vá à casa da pessoa que lhe incomoda. Vá à casa da pessoa para a qual você nunca desejou nada que preste. Procura. Te aproxima, dá um jeito, traz essa alma para Deus. Ela não tem que vir para Jesus na hora que você quer, mas ela tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Enquanto você diz, deixa eu orar por você, você começa a orar e na oração você prega. Você prega. Você fala do amor de Deus. E você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida. E você será um Ananias na vida de tantas pessoas. Não precisa ninguém conhecer o seu ministério. Deus sabe o que é que você está fazendo. Nós precisamos saber que Paulo tinha uma expectativa. Foi frustrada. Ananias tinha uma expectativa, foi frustrada, mas o plano de Deus continuou, através de Ananias, através de Paulo. Não foi feito o que Paulo queria, não foi feito o que Ananias queria, mas Paulo e Ananias acabaram fazendo o que Deus queria. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.